Ao longo dos anos, um dos assuntos que mais tenho compartilhado com vocês aqui no canal é espiritualidade. Mas já há um tempo eu não faço um vídeo mais aprofundado sobre essa questão, porque tenho passado por um processo semelhante ao de Shaul após sua conversão ao testemunho de Yeshua. Em meu caso, como anunciei há um bom tempo, ao judaísmo nazareno. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma questão sempre trazida a mim, e para respondê-la, vou me valer desse formato de vídeo que vez ou outra utilizo aqui no canal e que é mais didático. A questão é a seguinte: Yeshua HaMashiach, expressão hebraica, e Jesus, o Cristo, expressão greco-romana, são a mesma pessoa? Bom, a resposta a essa pergunta é sim e não. Explico. São a mesma pessoa porque referem-se à mesma figura histórica, fato. Por outro lado, no que diz respeito ao modo como os Netzarim e os cristãos interpretam a pessoa e os ensinamentos dessa personagem histórica, definitivamente não são a mesma pessoa. De um lado, temos os Netzarim afirmando que Yeshua HaMashiach é um judeu, o Messias de Israel, que jamais revogou a Torá, mas veio ensinar o modo correto de cumpri-la e observá-la. Ou seja, a ideia de que ele cumpriu a Torá é vista no sentido de que ele cumpriu as profecias da Torá a seu respeito. Ele observava a Torá e a cumpria, pois também era um rabino. Em outras palavras, Yeshua não veio criar uma nova religião, mas apenas revelar por meio de sua halahá a maneira correta de seguir a Torá. Por outro lado, o cristianismo afirma que Jesus Cristo veio criar uma nova religião, baseada na Torá, mas que também a revogou, tendo ela uma validade apenas moral hoje em dia, e mesmo assim, alguns mandamentos tendo sido revogados pelo Novo Testamento. Sendo assim, os seguidores de Jesus Cristo não precisam guardar o sábado, à exceção de alguns grupos isolados que o fazem, como os adventistas, e nem precisam seguir as regras alimentares ou familiares prescritas na Torá. No que diz respeito à pessoa de Yeshua e a de Jesus Cristo, também existem diferenças no judaísmo nazareno e no cristianismo. No judaísmo nazareno, há três vertentes sobre o assunto. Em uma primeira, Yeshua é a própria encarnação do Eterno, em uma forma reduzida para não destruir a humanidade com sua glória. Ou seja, ele e o Eterno são o mesmo, mas em manifestações diferentes. Em uma segunda perspectiva, Yeshua é o primogênito da criação, o ser mais elevado de todo o cosmos, mas não é o Eterno e não é Deus nesse sentido. Por fim, há uma tradição segundo a qual Yeshua é apenas homem, mas que é ungido de Deus. Mas em todas essas interpretações, a doutrina do Shema, ou seja, Adonai Ehad, isto é, Deus é um, é mantida intacta. Por isso o judaísmo nazareno é monoteísta. Já o cristianismo, com raras exceções, defende a doutrina da Trindade, ou seja, Jesus, o Espírito Santo e o Eterno são pessoas diferentes, mas os três são um e são Deus ao mesmo tempo. O judaísmo nazareno rejeita essa doutrina por achar que ela é pagã e politeísta, embora os cristãos neguem isso. Ainda no tocante às comunidades, também há diferenças. No judaísmo nazareno, Yeshua não criou igreja alguma, apenas deu continuidade à congregação de Israel, introduzindo o chamado do reino aos gentios. Seus discípulos eram todos emissários ou missionários, inclusive os 12, não havendo um cargo específico criado para eles. Os registros da Bessorá ou dos evangelhos teriam todos sido feitos em hebraico ou, no máximo, em aramaico, segundo a tradição da Peshita, inclusive os textos do Rabino Shaul, apóstolo Paulo na tradição cristã, que teria escrito sua halahá e suas cartas também em aramaico. Na visão nazarena, Shaul era um rabino fariseu que aceitou o testemunho de Yeshua, mas jamais deixou de ser fariseu e seguir a Torá, apenas aceitando o ministério dos gentios como parte da promessa da redenção messiânica. Já no cristianismo, Jesus teria fundado a igreja com a ajuda dos seus discípulos e apóstolos, cargo reservado apenas a alguns que teriam convivido com ele na época. Os registros do evangelho teriam sido feitos em língua grega. A sede da igreja cristã atual localiza-se em Roma, tendo o Papa como seu chefe, o latim como sua língua oficial e a Vulgata, uma Bíblia latina, como Bíblia oficial. A hierarquia católica e a figura dos santos também faz parte da instituição católica. Os protestantes são um ramo do cristianismo que abandonou algumas das práticas e formalidades católico-romanas, mas manteve intacto vários pontos doutrinários, como a ceia, batismo, a doutrina da Trindade, a organização institucional, dentre outros aspectos. Claro que ainda existem igrejas no Oriente que não se vinculam a nenhuma dessas duas tradições, mas que, em geral, também preservam essas doutrinas básicas em comum. Por fim,
No que diz respeito aos costumes, também há diferença entre os discípulos de Yeshua e Jesus. O judaísmo nazareno, basicamente, é um ramo do judaísmo, o mais antigo vigente atualmente, diga-se de passagem, que aceita Yeshua como sendo o Mashiach de Israel. Segue o calendário judaico, portanto, os nazarenos celebram as festas bíblicas nas datas certas, inclusive Pêssar ou Páscoa, não existindo Eucaristia ou ceia, como existe na Igreja Católica e nas protestantes e evangélicas. Não existe Natal no judaísmo nazareno, pois este entende essa data como tendo uma origem pagã. Também não existe batismo, mas Tevilá, que é um ritual judaico semelhante, mas com suas diferenças. A maior parte dos nazarenos também faz a Brit Milá, ou circuncisão, mas não há obrigação para tanto, mormente por conta da halahá do Rabino Shaul sobre o assunto. Por fim, muitos nazarenos também seguem vários aspectos do judaísmo rabínico e de sua halahá. As tzitziot que utilizo, por exemplo, seguem a tradição rabínica. Mas entre os nazarenos há diferentes níveis de observância da halahá rabínica, pois é universalmente sabido que o judaísmo talmúdico rejeita a pessoa de Yeshua como Mashiach de Israel. Portanto, há práticas no judaísmo rabínico incompatíveis com o judaísmo nazareno. Por sua vez, os discípulos de Jesus Cristo celebram festas inexistentes no calendário judaico, como o Natal, além de diversos feriados religiosos não reconhecidos no judaísmo nazareno. Também celebram a Eucaristia nas igrejas católicas ou a ceia nas protestantes, além de celebrarem o batismo. Não seguem a Torá e nem observam muitas das festas bíblicas. Guardam o domingo. Entendem que o Novo Testamento, entre aspas, revogou a necessidade de se observar a Torá. O apóstolo Paulo seria um ex-judeu que teria se convertido ao cristianismo, e não um rabino. Deve ser dito ainda que, aos olhos do judaísmo talmúdico, o judaísmo nazareno hoje é visto como cristianismo, embora sua origem seja bem anterior ao segmento do cristianismo como o conhecemos hoje. Por sua vez, os cristãos consideram os nazarenos como sendo judeus e os rejeitam como cristãos. Eu falo mais a respeito dessa relação entre judaísmo, nazareno e cristianismo no meu livro Patriarcado Messiânico, com foco na temática do livro, isto é, no resgate de um modelo bíblico de família. Quem quiser adquirir o livro na versão e-book, o link estará na descrição. O livro físico, por hora, está com a venda suspensa em razão do esgotamento da primeira tiragem. Também vou deixar links para a aquisição do romance Sem Tons de Rosa, que igualmente aborda essa temática, mas bem de passagem, sendo que dele ainda existem algumas unidades físicas que podem ser adquiridas por esse e-mail. Espero que esse vídeo, falando muito resumidamente sobre as diferenças entre Yeshua HaMashiach e Jesus Cristo, possa trazer algumas reflexões para a sua vida. Nós, nazarenos, entendemos que o dragão de Apocalipse odeia um grupo específico de pessoas que, por um lado, têm o testemunho de Yeshua, e aqui jaz o problema do judaísmo rabínico, que em sua maioria ainda rejeita o messialato de Yeshua. Por outro lado, o dragão também rejeita aqueles que guardam a Torá do Altíssimo, e aqui jaz o problema do cristianismo, que rejeita o cumprimento da Torá do Eterno. Por isso, independente do título, denominação ou segmento religioso, o importante é possuir as duas coisas, isto é, ter o testemunho de Yeshua e guardar a Torá. Lembrando-se sempre de uma coisa, meus amigos: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima. Shalom.